Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado suspende o pagamento de parcelas do crédito consignado. Ministério da Saúde diz que o Brasil está perto de estabilizar a pandemia de coronavírus. E agora à noite, Flamengo e Bangu marcam a volta do futebol brasileiro aos gramados. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Câmara e Senado aprovaram agora à noite projetos que buscam aliviar o peso da crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus. Eu vou chamar então o Luiz Fara Monteiro, ao vivo de Brasília, que tem mais informações. Fara, boa noite. Boa noite, Stoliar. Olha, os senadores aprovaram aquele projeto que a gente falou ontem aqui sobre crédito consignado. A ideia é suspender por 120 dias o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado para quem recebe benefícios previdenciários, além de servidores e empregados públicos e também do setor privado, sejam eles ativos ou inativos. Essa matéria segue para análise na Câmara. Já os deputados aprovaram nesta quinta-feira a proposta que suspende os pagamentos do FIES. Serão beneficiados os estudantes em dia com as prestações e também os que estejam com parcelas em atraso por até 6 meses. Essa suspensão vale até o fim do ano. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Stoliar. Obrigado, Fara. Daqui a pouco eu volto a falar com você aí de Brasília. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz está preso no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Por causa da pandemia, ele vai ficar em quarentena antes de se juntar aos outros presos. Queiroz é do grupo de risco para o coronavírus porque faz tratamento contra um câncer. O ex-assessor parlamentar foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, na casa de um dos advogados da família Bolsonaro. A defesa de Fabrício Queiroz deve apresentar um pedido de habeas corpus à Justiça do Rio nesta sexta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão de Fabrício Queiroz na tradicional live das quintas-feiras. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa. Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Medida provisória do futebol. Tínhamos o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo sempre entrava em contato conosco, queria mudar alguma coisa para salvar o futebol. Uma coisa importante na medida provisória, por isso que eu falei, é Bangu e Flamengo, e não Flamengo e Bangu. Por quê? Porque nessa MP, ela diz que pertence ao clube mandante o direito de arena. Ou seja, hoje o Bangu manda na imagem do Flamengo. O Bangu diz qual televisão, outra mídia social qualquer que vai transmitir o jogo. O Flamengo não apita. Quem apita é o Bangu. Então, esse direito de arena é muito importante porque há um conflito entre alguns clubes, no tocante a isso, e esse conflito deixa de existir. Então, o mandante é que vai dizer aqui qual TV vai transmitir aquele jogo. Bom, Bangu e Flamengo, jogo citado pelo presidente Bolsonaro aí na live, aconteceu agora à noite e marcou a volta do futebol no país depois de 3 meses de paralisação. Sem torcida, o Maracanã recebeu a partida válida pelo Campeonato Carioca. E o Flamengo se deu bem. Após cruzamento da direita, o uruguaio Arrascaeta abriu o placar. No intervalo do jogo, funcionários do estádio fizeram a higienização dos bancos de reservas. No segundo tempo, Gabigol cruzou para Bruno Henrique ampliar de cabeça. E Gabigol também deu o passe para Pedro Rocha fazer o último gol. Final Bangu 0, Flamengo 3.
Vamos agora aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem nesse momento, olha só aqui no nosso telão, 978.142 casos confirmados de Covid-19, com 47.748 mortes. 1.238 pessoas morreram só nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, até o momento, 482.102 pacientes já estão curados da doença e 448.292 seguem em acompanhamento. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira que o Brasil já pode ter chegado no pico de casos de coronavírus. Então eu vou voltar a falar com o Luiz Fara Monteiro, lá de Brasília. Fara, com você. Então, Stoliar, isso foi durante a coletiva de imprensa. Também foi anunciada a assinatura de uma portaria para contribuir com as ações de retomada de todos os tipos de atividades de maneira segura, o que inclui até mesmo orientações. Atenção, são orientações, sugestões, não é lei, tá? Para reuniões ou conveniência, né, ou convivência entre condôminos. Essa portaria deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira já. O Ministério contabilizou 4.435 ventiladores pulmonares que foram entregues a todos os estados do país. E divulgou também que vai organizar uma licitação para facilitar a compra de remédios pelos municípios. Nós vamos ouvir agora o que disse o novo secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, sobre o pico da doença no Brasil. A análise epidemiológica de uma curva, ela é feita dia a dia, né? A cada dia, novos dados que vão se somando para fazermos uma análise da curva como um todo. Os últimos dados, tanto de novos casos como os de óbito, tendem a nos mostrar que talvez estejamos chegando em uma estabilização dos casos. Né? Então, isso nos parece ser uma realidade, mas precisamos de avaliar os dados epidemiológicos nas próximas semanas. Uma coisa um complicador do nosso país é a sazonalidade, né? Porque nós somos um país continental e temos, né, diferenças né? O nosso inverno do sul agora está começando o inverno e que tem características de doenças com a sazonalidade de uma temperatura menor. Isso já nos é uma preocupação, porque classicamente essa região sul, com relação ao Covid, não foi tão intensa quando você compara, por exemplo, a quantidade de casos de óbito da região nordeste ou da região norte. Então, nós estamos bastante preocupados e atentos com o que poderá acontecer com a região sul e sudeste, com a chegada do inverno, particularmente da região sul, onde a gente tem um inverno mais rigoroso, por assim dizer. A Prefeitura do Rio decretou o fim dos bloqueios nas áreas de grande concentração em bairros das zonas norte e oeste da cidade. Eu vou chamar então o Pedro Paulo Filho, lá do Rio de Janeiro ao vivo, que tem mais informações. Pedro, boa noite para você. Quando é que vão liberar a circulação? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha só, a partir dessa sexta-feira, os carros vão poder passar por 8 áreas, que incluem aí a Orla de Guaratiba, na Zona Oeste, e outras regiões comerciais do Rio. Em alguns desses pontos, o fluxo estava interrompido para veículos e pedestres desde o início de maio. Essa liberação acontece depois da reabertura de shoppings e galerias comerciais nessa fase 2 do cronograma de volta às atividades. Mas atenção, as lojas de rua permanecem fechadas. Por isso, a medida não vale para os tradicionais calçadões de Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste, e da Pavuna, na Zona Norte. Nesses pontos, apenas moradores e funcionários e clientes de mercados, farmácias e bancos continuam com acesso livre. Leandro. Obrigado, Pedro. Boa noite para você. Vamos mudar um pouco de assunto. O Ministério da Economia revelou que a pandemia de coronavírus prejudica também os novos empreendimentos no país. A gente tem um comparativo aqui no nosso telão. A abertura de empresas caiu 29,5% em abril, se comparado com abril do ano passado. Por outro lado, o fechamento de empresas também diminuiu. A queda foi de 41% a menos nesse mesmo período. O Ministério Público de Minas Gerais pediu a quebra de sigilo bancário dos sócios da cervejaria Baker e de outras empresas do grupo. Eu vou falar ao vivo, então, com a Virgínia Nalon, lá de Belo Horizonte, que tem mais informações.
Virgínia, boa noite para você. O que o pedido tem a ver com os casos de contaminação? Oi, Leandro, boa noite para você também. O MP quer saber se os empresários fizeram transações com o intuito de esconder patrimônio para alegar judicialmente que não teriam condições de custear o tratamento das vítimas. Pelo menos 29 pessoas foram reconhecidas no inquérito como vítimas de intoxicação depois de ingerir cervejas da empresa. 8 pessoas morreram. A Polícia Civil indiciou 3 diretores da empresa, outros 7 funcionários e uma testemunha que teria mentido em depoimento. Os investigadores concluíram que furos nos tanques de produção da fábrica em Belo Horizonte causaram a contaminação. Leandro. Obrigado, Virgínia. Boa noite para você. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, que indica o reajuste dos contratos de aluguel, registrou aumento de quase 1,5% na prévia de junho, segundo a Fundação Getúlio Vargas. No acumulado dos últimos 12 meses, o aluguel acumula inflação de 7,24%. O Ministério da Economia oficializou agora à noite a indicação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial. O agora ex-ministro da Educação deve ser diretor executivo do banco, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos. A instituição financeira internacional concede empréstimos a países em desenvolvimento e tem participação em fóruns e organismos internacionais. O ministro da Economia destacou que o Ministério da Economia destacou que o ex-ministro é economista e tem experiência em bancos privados. E durante a noite, um grupo de parlamentares entrou com uma ação na Justiça para tentar anular a última medida de Abraham Weintraub no Ministério da Educação. Eu volto a falar ao vivo com o Luiz Fara Monteiro em Brasília. Fara, o que aconteceu? Essa ação, Stoliar, foi apresentada por deputados de oposição. O pedido feito na Justiça Federal aqui do Distrito Federal é pela anulação dessa portaria assinada pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que retira a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação de universidades públicas. Os parlamentares alegam que a determinação contraria o Estatuto da Igualdade Racial. A portaria, que trata da política de cotas em cursos de pós-graduação, está em vigor há 4 anos, desde maio de 2016. Leandro Stoliar. Agora sim, Luiz Fara Monteiro, muito obrigado. Boa noite para você. O mercado financeiro reagiu à redução da taxa básica de juros anunciada na quarta pelo Banco Central e também às tensões políticas em Brasília nessa quinta-feira. Vamos voltar aqui para o nosso telão? O dólar subiu 2,7% e foi fechado a R$ 5,36. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo também fechou em alta. Subiu 0,6% e ficou acima dos 96 mil pontos. A Austrália confirmou agora à noite no Brasil que sofreu um, abre aspas, sofisticado ataque cibernético, fecha aspas. Segundo o primeiro-ministro Scott Morrison, além do governo australiano, empresas do setor privado também foram alvo dos hackers. O premier não informou quem está por trás da ação, mas acredita que os computadores tenham sido invadidos de fora do país. O governo australiano informou que ainda não sabe o que motivou o ataque. Um relatório parcial divulgado pelo Conselho de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos revela que um nevoeiro causou a queda do helicóptero em que estava o astro do basquete Kobe Bryant. As evidências mostram que o piloto estava desorientado com a falta de visão. A aeronave caía em alta velocidade quando ele disse aos controladores de voo que tentaria recuperar a altitude. A queda aconteceu logo depois. Kobe Bryant, uma das filhas e outras 6 pessoas morreram no acidente. Na China, autoridades afirmaram que o recente surto de coronavírus em Pequim já foi controlado. Quem tem as informações ao vivo é a nossa correspondente no Japão, Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você. Boa noite, Leandro. Bom, foram pelo menos 158 casos na última semana, mas houve uma resposta rápida dos agentes de saúde que já testaram mais de 1 milhão de pessoas na capital. 50 bairros estão sob algum tipo de isolamento. A nova onda de infecções começou no maior mercado de alimentos de Pequim, que agora está fechado. As investigações apontam que carnes e frutos do mar vendidos no local estavam contaminados com coronavírus. A alta umidade e baixa temperatura dos refrigeradores do mercado podem ter contribuído para a proliferação do vírus.
Já os Estados Unidos voltaram a questionar a credibilidade dos dados passados pela China e pediram que observadores internacionais sejam enviados ao país. Aqui em Tóquio, o governo revogou as últimas restrições de segurança, liberando o funcionamento de todos os setores da economia. Leandro. Obrigado, Cíntia. Boa tarde para você. E da Ásia, a gente vai para a Europa, porque na Itália um estudo indicou a circulação do novo coronavírus em dezembro do ano passado, 2 meses antes do primeiro caso ser confirmado. A pesquisa do Instituto de Saúde do país identificou traços do vírus no esgoto das cidades de Milão e Turim, no norte da Itália. O primeiro caso no país por transmissão comunitária só foi identificado no dia 21 de fevereiro. Além da Itália, França e Espanha também relataram a presença do novo coronavírus semanas antes do primeiro caso confirmado. E na Califórnia, as academias receberam permissão para reabrir. E uma delas inovou nos cuidados contra o novo coronavírus. Boxes de plástico foram instalados para evitar o contato entre as pessoas. O professor circula entre os espaços enquanto os alunos se exercitam. Depois de 3 meses fechadas, as academias agora podem receber clientes com hora agendada. A alternativa foi criada para liberar os alunos de usarem máscaras. Vamos falar agora de futebol? Nem a pandemia tirou o Real Madrid da disputa pelo título do Campeonato Espanhol. O Real Madrid enfrentou o Valência e marcou o primeiro gol com Benzema. O jogo foi sem a presença de torcedores, mas o alto-falante do estádio reproduziu o som da torcida durante a partida. Asensio fez 2-0 e novamente Benzema, após bela jogada, fechou o placar em 3-0. O Real Madrid é o segundo colocado, 2 pontos atrás do líder Barcelona. Um golaço, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram essa quinta-feira. Boa noite e a gente se vê. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do médico. Eu não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele.